Bom, gente, aqui é o Leão, bem-vindo a mais um vídeo aqui, se são novos, sejam muito bem-vindos, né, aqui é o Sinal Aranha, né, e vamos falar finalmente, né, da saga do Homem-Aranha, volume 8, né, que seria o volume 32 agora, né, e nesse volume que reúne, né, 144 páginas, Web of Spider-Man 2 e 3, Amazing Spider-Man 264 a 265, Peter Parker, The Spectacular Spider-Man 101 e 102, que basicamente nessa edição aqui, né, nós temos a história Ecos, tesouros, nenhuma prisão segurou Abutre, burrice e burocracia, caça ao raposa, uma vida por outra. Que são umas historinhas legais que tem aqui, né? Tem coisa bacana, da raposa bacana. O Ecos aqui ele já é uma história que já meio que homenageando, de certa forma, a Gwen Stacy, né? Tem uma auto-homenagem aqui na história, que é escrita pela Carly Buckley e desenhos do Joan Alcantara. Que é basicamente que a gente tem uma história que o Homem-Aranha meio que começando a lembrar da Gwen, né? Que é da nossa situação, lembrando da tragédia. E ele salvando, né? A esposa de um guarda que foi pego do chicote. Que é a continuação meio que de uma história anterior que a gente tem. Que o Chicote também teve uma participação, né? Que o Chicote é um vilão do Homem de Ferro. O Homem-Aranha vê a situação, ele vai salvar vai tentar salvar a moça, né? O guarda também vai, o Homem-Aranha interceda, encontrando ali. É uma história bem legal que você vê como o Homem-Aranha lidando com um vilão que não é da sua galeria, mas bem bacana mesmo. E aí nós temos aqui o Homem-Aranha conseguindo salvar, né? É uma mini crise que o Homem-Aranha tem nesse momento não do lance do Homem-Aranha, mas do lance da falta da Gwen, de certa forma, né? Que ele terminou recentemente com a Gata Negra, então ele tá mais carente, vamos assim dizer. E aí você tem aqui os Tesouros, que é uma história escrita pelo Luiz Simone, desenhos do Greg LaRocque, né? Que é os abutres voltando. De uma vez eles levaram uma surra do Homem-Aranha e do simbionte brigando entre si, aí eles apareceram e o Homem-Aranha derrotou eles mesmo assim, né? E aí você tem meio que os abutres querendo roubar, né? Coisa básica. Mas o que é interessante mesmo é exatamente isso aqui, o envolvimento de ninguém menos que um dos grandes vilões do Homem-Aranha, que é o Rei do Crime, e eles, o Abutres prometendo meio que vão matar o Homem-Aranha na frente do rei para ganhar meio que moral. Só que o Homem-Aranha comprou o presente, que é um chapéu pra Tia May, e a Tia May tá meio que nessa situação assim, que é aniversário dela, ela tá esperando o presente, o Peter e ela estão brigados e tudo mais. E é interessante porque eles vão. Nesse ponto, o Rei do Crime ele não quer meio que essa confusão, porque tá meio que na frente do quarto da esposa dele que tá com problema e tudo mais, e ela não gosta da vida de crime, e do Rei do Crime. E o Rei do Crime ele tá meio sensibilizado por causa disso. E aí ele vê, por exemplo, como Homem-Aranha, por exemplo, derrotaria esses abutres, mas ficou distraído por causa do presente, né? E aí ele se liga a uma coisa. Assim como ele tem. Os abutres estão atrapalhando meio que a situação por causa da esposa dele, né? O descanso dela, tá agitando ela. Ele se liga com o Homem-Aranha também tem alguém assim. E aí ele fala, cara, o Homem-Aranha não teria perdido essa luta se não fosse por causa do presente. E aí ele meio que dá uma ajuda, tem um respeito entre os dois, né? Ele acaba meio que conseguindo achar o chapéu e devolvendo pro Homem-Aranha. Pro Homem-Aranha conseguir só lutar com os abutres sem se preocupar, e ele meio que consegue deter os abutres, né? Não deter não, né? Os abutres dão uma fugida, mas o Homem-Aranha, por causa do presente, fica mais preocupado, né? Além de gastar uma nota. E é o presente ali, e o Rei do Crime meio que retribui isso. E meio que faz o contrário, né? Me dá uma ameaça nos abutres, de certa forma, né? Porque, que merda que se fizer. E, obviamente, a gente tem a história seguinte, que é, né, nenhuma prisão, né? Segurou o abutre, que a gente tá vendo aqui, né? Que é a continuação da mesma dupla que fez as histórias anteriores, né? Que são os dois, tanto o artista quanto o desenho. E que é interessante porque o Abutre vem nesse noticiário, né? E aí, né, obviamente, o bicho fica pé da vida atrás do Aranha dos Abutres. O Aranha, né, você já sabe o que vai ter que ser. E é legal porque você tem meio que o Peter encontrando a Mary Jane nessas histórias também, né? Que o Peter e a Mary Jane estão voltando a se falar, estão voltando a se aproximar. Que é um ponto que já começa a ter um ponto assim, que um dos motivos que a gente tem a aproximação deles ali
É porque a Mary Jane sabe que o Peter, além de ter voltado pra história do Aranha, a Mary Jane sabe que o Peter é o Homem-Aranha, e ela sabe esse lance da vida dele e tudo mais. Então meio que você tem um reaproximamento, só que já tem um desenvolvimento que a Mary Jane, um dos motivos que ela não quer ficar com o Peter, que já é forçado, que já começou bem antes, mas reforça agora, é o trauma que ela tem dos pais e da irmã com o marido, né? Que o relacionamento da família nunca deu certo dessa forma, né? A mãe e o pai se separaram, a marido e a irmã, a marido da irmã e a irmã dela se separaram, e ela tem esse trauma também. Ela ama o Peter, sempre amou, mas ela nunca quis relacionamento sério com ninguém, nem principalmente com o Peter por causa disso. Ela tem meio que terminado da mesma forma. E aí você tem meio que, né, o Peter, essa cena bem bonita, que o Peter, por mais que ele tenha brigado com a Tia May, ele não dá as caras lá, mas ele deixa um presente pra Tia May, e a Tia May vê, né, e ele... ela sabe que é do Peter, que ele deixou, né, o cartão ali, e um presente pra ela, e fica olhando de canto ali. E é legal essa história, é bonita até. E aí nós temos a próxima história, basicamente, que é burrice e burocracia, né, que é simplesmente do Craig Anderson, do roteiro, e do Pat Kirkland na ilustração. Que é uma história de um cara meio que, no começo, querendo meio fazer farra com o Homem-Aranha, né? Chamar atenção, dar uma brincadeira. Só que o cara tem superpoderes e tudo mais. E isso resulta, na realidade, a briga se desenrolando por um prédio, que é uma história legal até. Que esse prédio que tem esse cara aqui, esse cara vai ser despejado do prédio ali, pelo cara ali aqui, do asilo que eles estão, porque ele não tem, passou da data e tudo mais, ele faz uma marcutaia. E o Homem-Aranha, né, além de ter quebrado isso e o cara ter pedido pro Homem-Aranha meio que ficar varrendo as coisas ali, o Homem-Aranha ele vê isso e já não gosta da situação e começa a ir atrás para resolver essa situação, né? Então ele começa a ir atrás e vai usando o Peter Parker também pra entrar, vai atrás da situação ali, conseguir as coisas. Então é bem interessante porque você vai vendo que... E aí o cara aparece de novo, volta pra atrapalhar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tava conseguindo, mas o cara atrapalhou. O Homem-Aranha fica fulo da vida com a situação. E aí ele meio que consegue a situação, ver ali e volta. Mas é que é interessante porque ele, além de ter uma zoada com o cara, o Homem-Aranha também é zoado no final. Porque ele também quebrou um pouco das coisas e tem que voltar a varrer, cara. É uma história bem divertida mesmo. É bonita até, uma história que vale a pena dar uma lida. Aí a gente tem a próxima história, que é o Caça ao Raposa. Que é, né, essa história Caça ao Raposa. Raposa é um assaltante aqui, né, que é interessante aqui, que é escrito pelo Falcon e desenho do Roy de Franks, né. Que, cara, é uma história divertidíssima que vamos assim dizer, o Harry acabou, né, e ele e a Liz acabaram de virar paz. Então você tem meio que o Peter e a Mary Jane já mais próximos do Harry e da Liz. O Peter pensando como mudou já que ele tem a relação dele com a Tia May e com a Gata Negra. E você tem essa situação acontecendo com o Raposa, a Silver Sable dando as caras também, e o Homem-Aranha trombando meio que o caminho, né? Você tem meio que a situação da Tia May também meio afastada do Peter. O Peter meio que, né? Esse uniforme negro, hein? Né? Que é o de tecido agora, não é mais o simbionte, que ele já tirou, né? Só que ele fica pensando nele, é um trauma que ele tem, né? Por causa do simbionte, que acabou agora, na edição anterior, foi que teve o lance do sino. Aí você tem a situação que rola, finalmente, do Raposa se dando meio mal, né? Ele conseguindo fugir, sobreviver, mas... meio que sem conseguir pegar o prêmio que ele queria, que o Homem-Aranha devolve para a Silver Sable, né? E aí você tem o Peter finalmente se acertando com ninguém menos que a Tia May, né? Que é uma final da história, que é bem bonita. E aí nós temos Uma Vida por Outra Vida, né? Uma Vida por Uma Vida, que é escrita pelo Carl Burkleck e de desenho do Larry Lee Bray, né? E você tem simplesmente esse vilão meio... vamos assim dizer, menor, né? Ele não quer chamar a atenção de outros heróis grandes ali, nem herói pequeno. Ficar na miúda, ele quer ficar mais na miúda. E aí você tem o Peter Parker meio que voltando de serviço de ônibus, encontrando uma coisa de uma garota, né? Deixando a Lisa e o Harry mais ali, vai de ônibus, vegeteiro, sabe? Conhece uma garota no ônibus, e é interessante porque, tipo, perdi a página, peraí.
E é interessante por causa disso aqui, né, que rola. O Peter, ele vira amigo daquela garota no ônibus, né, que ela quer ser modelo e tudo mais. O Peter dá o nome dele meio que ele é Peter Parker, né, porque o Peter ele tem um renome por ser fóssil de Peter Parker no Clarim e tudo mais. E ele vira amigo dessa garota. Essa garota e o Peter, assim que se despedem, assim que descem na estação ali, ela é meio que atropelada, né? E aí o Peter vai lá vai ver o que tá acontecendo, tenta perseguir o carro como Homem-Aranha, consegue. E você vai vendo que, tipo assim, o problema da história não é perseguir o vilão. O problema da história realmente é que o Peter o Homem-Aranha vai pro hospital, ele chega ali com o Peter Parker, ele fala com o médico, que ele descobre que a garota só tem, tipo, um irmão, né? E esse irmão que você tem na história, ele tá com a vida todo lascada. E o que ponto? Ela precisa de uma transfusão, eu não lembro agora se é de órgãos ou de sangue do irmão, né? E o irmão, ele tá com a vida meio lascada. Pra ele a vida perdeu sentido, ele tá quase se desfalecendo, vamos dizer. Já tá pensando em pular da ponte, desse tipo de coisa. O Homem-Aranha tenta ligar pra ele com o número ali que ele acha no apartamento dela, lá. Só que o cara quebra o telefone, então você vê que a situação tá bem tensa. E o que é irônico, o irmão mora do lado desse vilão aqui. Quando o Homem-Aranha aparece, ele acha que o Homem-Aranha descobriu onde ele tá, um negócio com ele. O Homem-Aranha só tá tentando achar o cara. Mas é uma história bem pesada e você vê que, tipo assim, ela é uma história muito boa porque ela quebra aquela falácia de pro Homem-Aranha vencer, o Peter Parker tem que perder. Isso aí é uma falácia que muita gente fala e normalmente quando fala isso eu sei que a pessoa não conhece o Homem-Aranha. Não. Tanto o Homem-Aranha quanto o Peter Parker, eles precisam numa história, eles precisam de ação e consequência, sejam boas ou más. Essa aqui é uma história que tanto o Peter Parker quanto o Homem-Aranha ganham. Não tem derrota. Porque quando essa falácia toma ali, é o pessoal meio que não entendendo o personagem. Não, tem que ter ação e consequência. O próprio Totem Aranha traz Dharma e Karma. Não existe Karma bom e Karma ruim. Karma é a versão a ação e consequência ruim. E Dharma é a bom. Então, Dharma e Karma, ação e consequência, tanto para Peter Parker quanto o Homem-Aranha tá nessa história aqui, e ela é muito boa. É meio que uma vitória ali pros dois, né? Que o Homem-Aranha salvou o irmão e o Peter salvou a irmã. Então, é uma história muito boa. Se vocês gostaram dessa edição aqui, gente, vale a pena. Então, acho que o vídeo vai ficando por aqui, gente. É só isso mesmo. A gente tem a próxima edição desse Sinal Aranha. Mudar de área. Acho que eu vou virar chefe. Desculpa, não, é que... Você é cientista. E é bom. No meu último projeto, eu criei um polvo monstro que quase destruiu a cidade, então... Bom, você faz mesmo um curry delicioso. Eu sei, mas eu tô melhorando os bolinhos.